Eu senti de partilhar, então, como eu falei, sexta-feira nós sentamos meditar no final de Atos, e eu senti direção de passar para vocês, então, esse estudo e alguns pontos que me chamaram a atenção que Deus vem falando comigo. Então, já vou pedir que vocês abram em Atos 27. Eu tenho uma pergunta e o título da mensagem, que é: como você tem enfrentado as tempestades? Provavelmente, se eu pedir para cada um de vocês me contar alguma coisa turbulenta da vida, vocês vão ter para me contar. Né? No final do ano a gente faz isso, conta os testemunhos e a gente se surpreende, e às vezes a gente nem imagina o que o outro está passando e as vitórias e as lutas que ele está tendo. Então, essa pergunta eu queria que vocês pudessem, até o final da mensagem, tentar responder. Como eu tenho enfrentado as tempestades, sejam elas pelo motivo que for. E uma direção que eu senti muito claro é: como nós enfrentamos as tempestades diz de como nós enfrentamos o nosso propósito. Como você lida com o seu propósito é a forma como você vai lidar com as tempestades. Então, vamos lá, Atos 27, vocês entenderam ali que nós estudamos a parte geográfica, então, sinal que eles tiveram um percurso muito longo, e eu quero que a gente possa ler o versículo 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Aqui a primeira coisa que eu quero falar, que é com relação às adversidades. Nós temos muitas vezes uma direção de Deus, nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus, nós falamos: eu acho que ele é um cara legal, eu acho que na igreja está me fazendo bem, e daqui a um pouco começam algumas turbulências, ventos contrários. A palavra tempestade, sempre nós vamos ver referência a problemas, a dificuldades, e ventos contrários, aquilo que é contra o que naturalmente ia dar certo. E Deus tem me falado muito sobre tempestade, eu tenho passado algumas, que nós precisamos trabalhar tempestade com maturidade. Deus quer que a gente amadureça. O que eu estou dizendo de ventos contrários? Como você lida com alguma coisa que não deu do jeito que você queria? Eu vejo o Miguel brincando com as crianças agora nas férias. Ontem ele mesmo veio reclamar e disse: mãe, o Emanuel não quer brincar comigo. A Emanuele não quer dividir o brinquedo. Isso é o fim do mundo para ele. E Deus tem falado ao meu coração que muitas vezes nós fizemos isso quando as coisas não saem, quando o vento é contrário. A gente age como criança que se emburra, que às vezes não respeita o outro, né? Até eles riram que eu falei que todo mundo é livre em Jesus, cada um brinca se quiser. Você também não quer brincar sempre, cada um sabe. E aqui me chamou a atenção, ventos contrários. O primeiro questionamento: não saiu do jeito que eu queria. Eu culpo a Deus. O que eu faço? Eu me emburro, eu acho que não dá mais. E vamos um pouquinho mais para frente, que é no versículo 7. Quando a gente, não tem aquela frase, quando a gente acha que está ruim pode piorar? Às vezes é assim, né? Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Eles tiveram que parar, não nos permitindo ir mais adiante. Além de ter muito vento, eles tiveram que parar. O que você faz quando não deu certo? Não é que não está dando. Deu, você já viu que aquilo não vai dar. Em geral, nós temos dois extremos, né? E isso me chama muita atenção na vida cristã. Não estou falando tanto do ir trabalhar, isso a gente muitas vezes enfrenta, estudar, filhos, na vida cristã. Quando às vezes a gente tem que parar, quando não dá, quando eu tenho a promessa de ser uma grande pregadora e ninguém mais me dá a oportunidade para falar. Quando eu sou chamada para ser uma grande evangelista e todo mundo que eu falei da igreja debochou da minha cara, parou, não deu, não está dando, não está rolando. Quando eu queria muito congregar em tal igreja e morar perto e não deu e eu vou ter que ir embora. Parou. Em geral, nós temos dois extremos que é: quem desiste, então não quero mais. E essa é a atitude infantil, por isso que a tempestade vem para nos chamar para a maturidade. Não brinco mais. Alguém já fez isso quando criança? Então não brinco mais, se não é assim.
Então, pego a bola e vou embora e levo a bola embora comigo, né? Chama a mãe. Mãe, vem cá que acabou, não quero mais. Com a vida cristã, muitas vezes a gente faz isso. Não deu, alguém pediu, não deixou fazer uma coisa que eu queria, alguém foi infeliz num dia e não me tratou, talvez, da forma adequada. Deus não respondeu exatamente aquilo que eu queria, porque eu queria assim, 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 assado, cozido, frito, e Deus não fez assim. Muita gente desiste, e a gente vai ver isso quantas pessoas passam pelo Evangelho. A gente vai ver a triste realidade do Brasil, que diz que o índice está aumentando e está quase equiparando de evangélicos e evangélicos desviados, né? Como é que fala? Não é evangélico não praticante. Então está subindo o número de gente que parou, que desistiu. Que porque o vento foi contrário, porque alguma situação aconteceu, não quero mais. E o segundo extremo é de gente que não para, que precisa parar um pouco, que precisa dizer o que está acontecendo, que a tempestade está muito grande, o barco não vai dar conta. E aí as pessoas que também me preocupam, porque elas estão no automático e elas sempre cantaram, eu sempre fui dessa congregação, eu sempre fiz isso porque assim que eu fui ensinada. Por comodismo, muitas vezes, o automático é o comodismo. Eu atendo no consultório há uns 15 anos e a maioria das pessoas, quando eu falo do automático, elas falam isso. Como a gente não se dá conta que a gente liga no piloto automático e vai. O casamento está meses sem conversar? Tem uma frase no Sul que um cantor diz assim, tando mais ou menos, tá louco de bom. E o automático é isso. Eu não busco o melhor, eu não busco o foco, eu não quero melhorar. Estando mais ou menos, tá bom. Então, se os filhos não estão drogados no beco, tá bom. Se o meu trabalho está mais ou menos, tá bom. Então, isso é comodismo. Eu sempre pergunto para os casais aqui da igreja, às vezes namorados, sempre eu faço essa pergunta. E se você não namorar mais, você vai congregar? Você vai continuar sendo cristão? Você vai continuar indo na igreja? E eu gosto muito dessa pergunta. Se você, por algum motivo, separar, se o pai não vier mais, se a mãe não vier mais junto, para entender se essa é uma decisão minha ou se eu estou no automático. E a gente que casa, e a gente que continua no trabalho, há 40 anos infeliz, a gente que faz a mesma coisa, porque está no automático, no comodismo. Porque, agora eu já estou aqui. A gente que termina, pessoas que terminam a faculdade dizendo isso. Agora que eu já comecei, não é isso, isso não é propósito, isso não tem nada a ver com maturidade. Às vezes, maturidade é dizer, para. Eu preciso parar um pouco, chega. Eu sempre pergunto lá para as mulheres, como está o seu cronograma, né? Seus horários. Se a gente não estabelece horário para orar, a gente vai passando, vai deixando, tem outra coisa mais importante. E às vezes é um automático, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ou orgulho. Se eu parar e se eu mudar a rota, eu vou ter que dar o braço a torcer. Que é minha mãe, que meu pai, que não sei quem estava certo. E aí eu não paro e eu continuo. Então a segunda pergunta aqui não é só quando alguma coisa está atrapalhando, é quando você tem que parar. O que você faz? Você desiste? Ou você continua fazendo a mesma coisa para não mudar, para não deixar Deus tratar, para não deixar Deus transformar seu coração? No versículo 10 e 11, eles estão indo, então nós estamos no finalzinho lá, vai ser, depois Paulo em Malta, vai acontecer, né, o final de Atos dos Apóstolos, que é onde Paulo vai deixar tudo legado. Lucas está escrevendo isso e a gente consegue entrar dentro da história para entender um pouquinho do que Paulo passou. E aqui vai falar a postura de um cristão e a postura daquele que anda com o cristão, para a gente refletir também. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Aqui é muito claro que a Bíblia está dizendo uma coisa e a gente está teimando. Os líderes, pessoas mais experientes, não precisa nem ser pastor, às vezes pessoas mais experientes da igreja em oração, em fé, em intercessão, estão dizendo e a gente está teimando.
porque alguém falou, porque a economia falou, porque o Paulo Guedes disse, porque o dólar subiu, porque meu chefe ameaçou. Quem que nós estamos ouvindo? Isso é extremamente importante. Quem que nós estamos ouvindo? Toda decisão errada vai trazer prejuízo, e não precisa uma grande experiência. Há pessoas que muitas vezes nos procuram para coisas que já estão na palavra. Julgo desigual, por exemplo. Eu estou orando para ver se se eu abro uma empresa com a Maria. Tá, mas a Maria não é cristã. Não, mas ela é ótima, boa pessoa. Tudo bem, e creio que e creio que tem gente com o coração muito mais puro. O joio e o trigo estão misturados na igreja, né? Não é porque diz que é evangélico que é bom, que tem caráter. Mas a Bíblia está falando sobre o julgo desigual. Não faça julgo mesmo peso, não faça aliança, não ande grudado no mesmo propósito. Por que você está orando? Há pessoas que já nos procuraram com relação a divórcio. Eu estou orando para ver se eu me separo ou não. O que a Bíblia diz? Tem coisas que já diz, e se você tomar decisão contrária, vai ter prejuízo. Não vai dar tão certo quanto obedecer a palavra. Namoro, a mesma coisa, mas acontece, mas ele é bom. E eu creio que é bom, mas a Bíblia está falando que vai ter um preço. Você fazer qualquer aliança com julgo desigual. Então, presta atenção aqui, anota isso, se você gravar isso para mim já está ótimo. Toda decisão errada traz prejuízo. Eu atendi muitos anos pessoal lá junto com o judiciário de Santa Bárbara, com um projeto que nós tínhamos com o promotor, com o conselho tutelar, capacitação, conselho tutelar, menores infratores. E que todos falavam claramente não dá nada. Mas não dá nada. Mas não dá nada. Eu fiz tal coisa, mas não deu nada. E é isso que muito cristão está fazendo com a palavra. Vou fazer isso aqui, não dá nada. Não dá nada. Dá nada, não dá nada, uma hora dá, porque toda decisão errada traz prejuízo. Hoje, amanhã, depois, para os meus filhos. Se eu perguntar para vocês, talvez muitos de nós tenham prejuízos espirituais das decisões erradas dos nossos pais. E consertar isso não foi fácil. Consertar isso não é fácil. E de geração em geração, se nós lermos a Bíblia, o povo está dizendo, dá nada, dá nada, dá nada. E os pais desses infratores eram o pior. Eles diziam todos, eu cheguei a registrar as frases, mas eu dou tudo o que ele quer. Volto à maturidade. Por isso que tempestade tem a ver com gerar maturidade. Às vezes a gente quer isso de Deus, ser o menor infrator, e Deus tem que nos dar, tem que nos dar, tem que nos dar, tem que nos dar, tem que nos dar. E a gente vai virando mais delinquente ainda, no sentido delinquente no sentido de burlar a regra. Tem a regra aqui, não passa? Não dá nada. Papai resolve. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus do impossível. E a gente age como um menor infrator. E isso é muito grave, porque vai trazer prejuízo, mesmo que Deus faça, dê o livramento, enfim, Deus faz. E a gente tem pregado aqui, não viva de milagre, não viva do extraordinário de Deus, viva de ter uma vida em paz, viva de tentar ter uma vida correta. E o que é uma decisão errada? Se toda decisão errada vai trazer consequência, às vezes não precisa ser muito espiritual. O que Paulo está dizendo aqui? Está um vento muito forte. São 200 e poucas pessoas nesse navio, presos, muita carga, 1 mais 1 dá 2, não vai dar certo. Há muitas pessoas que a gente tem visto isso. Olha, você vai abrir um negócio, esse negócio vai ter tirado a presença de Deus. Você vai trabalhar em tal lugar, esse lugar vai ter tirado a presença de Deus. E aí, inicialmente, Deus é maravilhoso porque Ele que abriu portas. Depois não tem a consequência, a decisão errada, a pessoa está estrupiada, morta, que eu digo espiritualmente, e para resgatar isso demora muito tempo. Tem consequência. E o que é uma decisão errada, então, falando de Paulo? Ele não precisou, peraí que eu vou consultar Deus, se a gente vai, se a gente viaja. Vai dar errado. Se você não se dedicar no seu trabalho, vai dar errado.
Se você não fazer com excelência, a Bíblia diz, eu amo essa passagem, que diz, faça como se fosse para o Senhor em todo lugar, não na igreja. Né? Eu achei muito estranho quando eu vim morar em Tangará, que muitas pessoas me cumprimentavam, depende do lugar. Por exemplo, eu encontrava o Dudu, se eu encontrasse na igreja ou saindo de um culto, eu dizia, a paz, irmão, a paz, a bênção. Se eu encontrasse ele no banco, eu cumprimentava assim. Oi? Ué, mas a paz depende do lugar? Eu sou crente, depende do lugar? Uma hora a pessoa me abraça, se eu entrasse numa igreja, eu era muito bem tratada. Se eu dissesse que eu não ia congregar naquela igreja, já não me olhavam mais na cara. Que estranho isso. Então, tem coisas que você não precisa ser espiritual. Vai dar errado. Se eu não fizer tudo com excelência a todo momento, eu estou querendo dizer que não é no culto no domingo. Estou querendo dizer que não é ser feliz, ser simpático e adorar só no domingo, é em todo lugar, em todo momento. Se eu não estudar, eu vou ir mal. Se eu não ser honesto e justo, vai aparecer. E o que Paulo estava dizendo aqui, que eu acho mais legal dessa leitura, tem coisa que está na cara. Eu lembro a Célia comentando casos de pessoas que ela orienta e ela diz, eu vou estar aqui para quando você voltar arrebentada, que vai dar errado. Vou amar. Tem pessoas que a gente diz, vai dar errado. E aí pode voltar. Vou dar o colo, vou chorar com você, mas vai dar errado. Há pessoas que nem nos perguntam, que é o que aconteceu com Paulo. Eles nem ouviram o que o cara estava falando. Eles preferiram ouvir quem confia neles. Então, não, eu sou ótima profissional, pode vir comigo, não interessa o que Deus te falou. Não, mas olha só, isso aqui é melhor. E aí as desculpas que o Luiz Hermínio diz, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, né? Que eu digo, mas muitas pessoas acabam nos procurando, e algumas eu tenho falado assim, que bom, foi essa a direção que Deus te deu? Que bom, segue a direção que Deus te deu. E a pessoa me diz, não, mas olha só, minha família é melhor, por isso. Eu falei, tudo bem, você está me dando argumentos lógicos que é melhor. Mas o que Deus te disse? O que Deus te falou? Não é o que os meus olhos veem. O que os meus olhos veem é Sodoma e Gomorra era a cidade melhor. O que os nossos olhos veem não é ir para o deserto. E onde foi a prosperidade? No deserto, porque onde Deus deu a direção. E o que é uma decisão errada? Pode ser espiritual ou óbvio que vai dar errado. Você sair com um barco, 200 pessoas no vento, numa tempestade que vai piorar. Vocês vão ver ali que dizia lá, tinha tempestade e tal, queria piorar. A decisão errada é tudo aquilo que foge da palavra. Tudo aquilo que foge da Bíblia é decisão errada. Se não está escrito, se está escrito contrário, e você não dá nada, vai ter consequência, vai ter prejuízo. Sempre vai ter prejuízo. E é o que nós vamos ver agora, 18, 19 e 20, que é a parte onde mais Deus falou comigo. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Aqui muitas vezes que eu falei, lembra, a tempestade vem para nos amadurecer. Deus tem falado muito isso comigo. Tempestade vem para nos amadurecer no sentido do que nós precisamos lançar fora. Do que Deus quer nivelar no nosso coração, do que é mais importante ou não. Aquela historinha, você quer ser feliz ou ter razão, né? O que é mais importante? E aqui fiz uma série de perguntas que hoje a gente reflete e muito tem falado. Nós temos sido ensinados que mais importante é ter e não ser. Por exemplo, se você se preocupa mais com a roupa do seu filho e com a escola que ele vai estudar, e não se ele entende o propósito, se ele conhece a palavra, você está preocupado com o ter e não com o que ele vai ser em Deus. Uma mãe esses dias me encontrou e eu gosto muito que, eu estava comentando que a escola que nós escolhemos para o Miguel é roupa igual e caderno igual. Então eles pedem aquela caderno liso, né? Ou amarelo, ou azul, acho que é. Eu falei, eu achei máximo isso.
E mamãe dizia, mas a gente estuda a subjetividade da criança, onde que está? Minha filha quer escolher o material dela. Então, onde é que eu deixo a liberdade para ela ter as coisas dela? E aquilo ficou na minha mente e eu fiquei pensando, onde está o nosso foco? Que eu vou ensinar as crianças que ela vai ser feliz e vai ter liberdade para ter, e não para ser. Eu quero que meu filho seja querido na escola, não porque ele tem o caderno do, sei lá, do PidMax, do não sei o quê. Não porque no dia do brinquedo ele leva o melhor brinquedo. Eu quero que ele seja querido porque ele divide, porque ele obedece. Então, hoje está tudo muito invertido. Hoje está tudo muito trocado. Se você não se importa, se a gente não se importa em mudar de cidade, em mudar de lugar, e não congregar em lugar nenhum, e não ter uma referência de uma igreja ou de um Paulo que vai nos guiar, de ser líder, se você não está preocupado com isso, você está preocupado com outras coisas, e Deus não é o primeiro. Há muitas pessoas que vêm e que vão, e o foco delas não está onde elas vão servir, onde elas vão se dispor, onde elas vão abençoar pessoas e ser abençoadas. E isso dói no nosso coração, porque às vezes são pessoas escolhidas de Deus com um propósito melhor, muito melhor que o nosso, que iriam muito mais longe que nós. E elas se perderam numa decisão do que era mais importante. Elas não quiseram lançar fora a carga. E a pergunta que Deus me faz, que eu quero partilhar com vocês, é primeiro quem nós temos ouvido. Quem é o balizador? Eu faço porque eu ouvi quem? Quem eu ouço molda a minha crença. Se eu estou preocupado com dinheiro, eu vou ouvir coisas sobre dinheiro e isso vai moldar a minha crença. Se eu estou preocupado com ser reconhecida profissionalmente, eu vou ouvir coisas disso e vou moldar a minha crença. Se eu estou preocupado, enfim, tantos outros exemplos. Quem você ouve molda a sua crença. No que você crê é naquilo que você vai obedecer. Então, a gente vai obedecer aquilo que a gente crê que é mais importante. E é o que eu estou ouvindo. E aí nós vamos ver vários exemplos. Quem nós estamos ouvindo e o que nós precisamos largar, lançar fora. Para viver, para salvar a vida deles, eles tiveram que lançar fora. Eles tiveram que escolher entre estar vivo e lançar a carga ao mar. Lançar o pedaço do barco ao mar. E há muitas pessoas que morrem aqui. Elas não querem lançar fora. Eu não vou abrir mão desse emprego, desse namoro, desse dinheiro, desse filho que eu amo mais que tudo, desse trabalho, desse diploma, desse não sei. Elas não abrem mão e elas morrem. E aqui o Senhor me fala do que Deus falou para Adão e Eva. Se vocês comerem o fruto, vocês vão morrer. E eles acharam o quê? Danada. Danada. Eles morreram espiritualmente, de não ter mais a presença, de não andar mais com Deus, de não seguir a direção, de ser expulso do paraíso. E é isso que está acontecendo com um monte de gente, que era cheio, que teve o amor de Deus, que teve revelação, que tem dom, que recebeu grandes promessas, mas elas não lançaram fora a carga na tempestade que era necessária. E aí elas morreram, porque se não lançasse a carga, eles iam morrer. E essa carga pode ser tantas coisas: perdão, orgulho, dores, decisões importantes que vão desagradar alguém. Aqui eu queria ressaltar também quem a gente tem ouvido, e depois no versículo, está indo para o final, 18, 19 e 20. Foi esse que eu li, né? Muitos dias, caindo aqui no final do 20. Na grande tempestade fugiu toda a esperança de nos salvar-nos. Aqui é um detalhe também importante. Você já chegou, quem já chegou no momento que disse, não aguento mais? Só eu? Você já chegou num dia que você disse, não aguento mais? Obrigada. Eu e mais uma, duas. Só as mulheres são sinceras, né? A gente sabe que os homens também, mas, né? Dá para dar uma admitidinha. Todo mundo chega nesse momento, seja pela tempestade que for, não aguento mais. E é isso que eles chegaram aqui. Nós não estamos aguentando. Não aguento mais. Aqui você tem uma decisão extremamente importante. Antes era lançar a carga, senão você morre. Eles lançaram a carga e continuou a tempestade. E aí a gente vai para Deus e diz, mas Deus, eu já fiz o que tu pediu. Já fui lá, já me consertei.
Já fiquei quieta lá no emprego e não respondi mais, já obedeci, já fiz isso. Já abri mão de ter um emprego para cuidar da minha casa, seja o que for. E a tempestade continuou. Deus faz isso porque Ele quer gerar fé, não porque Ele quer gerar recompensa. Eu estudo muito a psicologia infantil e a gente está vendo que hoje, desde estudar, de todas as coisas, as crianças estão condicionadas à recompensa. Então, eu vou fazer a tarefa e eu ganho alguma coisa. Então, se eu passar de ano, eu ganho alguma coisa. Não é assim? E aí, o que tem uma nova proposta, trazendo, assim, construindo de novo a questão pedagógica, é dizer, criança aprende e nem percebe que está aprendendo. Eu posso pegar um jogo que a gente fez com o Emanuel, por exemplo. Ele disse, olha, vem cá, tem alguns lugares aqui que a tia não sabe de geografia, ele vem ensinar. E ele estudou, depois ele foi para o pai, foi estudar junto. Ele está aprendendo, ele não está querendo recompensa, porque é gostoso aprender. É a mesma coisa da Bíblia. Tem que chegar um momento que eu gosto de saber o que Deus disse, que eu quero saber o que Deus disse. Não, vou ter que ler, porque senão ela vai cobrar lá no grupo. Vou ter que ler para ficar bem com Deus uma semana. Semana que vem eu leio de novo, já fiz o meu, já estou bem com Deus. Então, que comece um movimento em nós, isso a tempestade faz, e nos trazer não necessidade de recompensa, porque a fé não é recompensa. Eu não creio, eu não obedeço a Deus porque Ele vai me dar um carro que eu quero. Eu obedeço a Deus por amor, e nós perdemos obedecer por amor. Nós perdemos que ter fé porque Ele é maravilhoso. Nós viemos adorar e nós estamos adorando e dizendo, Senhor, Tu é tudo, só me resta, Tu me criou para Te adorar, Tu é maravilhoso. E daqui a um pouco a gente esquece, já está. Por que Tu não me deu isso? Por que Tu não me deu aquilo? Por que Tu não faz isso? Por que eu tenho que passar pela essa tempestade? Queria estar em casa dormindo, assistindo Netflix. Então, isso é muito importante. A tempestade gera em nós fé e esperança. E é isso que nós vamos ver Paulo se levantar. No versículo 21, 22, 23 e 24. Você é dos que perdem a esperança ou você é dos que se levantam e trazem esperança? Deus nos chamou e por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores. Vocês vão ver o que o cara vai fazer agora, no momento da tempestade, onde eles estão com fome, sem comer, há muitos dias, achando que vão morrer, uma situação às vezes bem pior do que coisas que a gente passa aqui no Brasil. Paulo se levanta. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, ele fala então para eles comer, pode passar, acho que é no 25. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Toda decisão errada traz prejuízo, mas mesmo que você perdeu alguma coisa, Deus continua tendo propósito na sua vida. Mesmo que você tenha consequência ruim de alguma coisa, Deus continua dizendo, eu vou preservar a tua vida porque eu te amo, porque eu quero que você faça a diferença, porque eu quero que você entre no meu reino, porque eu vou vir buscar a minha igreja, porque vai ser lindo, porque vai chegar o tempo que não vai ter tempestade. Pode passar? Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creem em Deus que acontecerá do modo como foi me dito. Gente, um anjo aparece para Paulo e diz, coragem, tenha fé, vai dar tudo certo. E aí a gente tem uma experiência com Deus, a gente lê que Deus é maravilhoso e diz assim, mas Deus não mudou meu marido, eu acordei e ele continua fumando, ele continua bebendo. O que está dizendo aqui é que é fé em Deus, não na troca e na recompensa. O que está dizendo aqui, olha só, se Deus falou, por que a gente fala para alguém, calma, tem ânimo, tem coragem? É porque ele também se abalou, sujeito às mesmas paixões. Se precisou um anjo dizer, calma, não tenha medo, é porque ele estava com medo. E está tudo bem a gente ficar mal, está tudo bem a gente ficar triste. Eu falei aqui no final do ano que Deus apareceu para mim, assim, tem falado comigo para ser meu melhor amigo, para desabafar com Ele. Para dizer, hoje eu não estou bem. Mas e daí? Depois que hoje eu não estou bem, o que eu vou fazer? Eu quero que Ele conserte tudo sem o meu esforço.
E aparece o anjo e Paulo diz, eu fico com o que Deus falou. Nós vamos chegar vivo e vamos cumprir o propósito. Ele não disse, parou, Deus pode parar a tempestade? Pode. Deus podia tirar a fome? Pode. Deus podia fazer chover sushi? Era maná, né? Hoje é sushi. Mas para quem não gosta de sushi também, o frito? Pode, pode. Deus podia? Pode. Mas se Deus ficar dando tudo o que a gente quer na hora que a gente quer, a gente nunca vai gerar fé para dizer, eu passei. Calma, creia, confie. A tempestade é para te moldar. A tempestade é para te melhorar. E o que mais interessante aqui, eu tinha, na primeira vez que eu li, eu tinha sublinhado aqui, dizendo no 24, dizendo Paulo, não temas. Eu fiquei com isso. E anotei um monte de coisa na minha Bíblia, não temas, não temas, não temas, a tempestade vai passar. Já passei por algumas tempestades e uma coisa muito linda que a Célia sempre me diz é isso, a minha pastora, vai passar. E hoje eu posso dizer, por ter passado por muitas tempestades, dizer, vai passar, eu sei que vai passar. E vai passar e eu quero passar na prova, eu quero ser uma pessoa melhor depois da tempestade, eu não quero que ela venha de novo porque eu não gerei fé, porque eu não gerei maturidade, porque eu rodei de novo, vai ter que vir a mesma tempestade para Deus fazer eu me tornar Paulo e dizer, eu sei que tu está passando, não temas, não tenham medo, vai passar, a tempestade vai passar, sempre passa. Essa é a boa notícia. A má notícia é que vem outra, porque aqui não é o céu, porque aqui não é o paraíso. Vai chegar o dia do corpo glorificado, vai chegar o dia que não vai ter dor, que não vai ter nada. E se a gente quer ir nesse dia, a gente tem que tentar buscar Deus sobre todas as coisas. O que você vai fazer no céu se você não quer Deus? O que você vai fazer nas bodas do Cordeiro se você não quer ser do reino? Você entende que é uma incoerência? Eu quero só o que Deus tem para me dar. Me toca muito aquela música. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. A tempestade vai passar e você pode viver de tempestade em tempestade, para que só aí que você ora, só aí que você busca o pastor, só aí que você vai na igreja. Ou você pode, de tempestade em tempestade, olhar para trás e dizer, hoje a minha fé é muito maior. Hoje eu sei o que Deus queria moldar em mim. Hoje eu creio. Não precisa parecer anjo. Se a Bíblia diz não temas, a tempestade vai passar, eu creio. Não precisa ter algo sobrenatural e vir um profeta e me falar. Calma, Deus está gerando maturidade. E para que Deus vai te dar, seja o que for que você veio buscar? Por que Deus vai te dar um carro? Para que Deus vai te dar um filho? Para que Deus vai te dar um emprego? Se você não tem propósito. E aqui que eu falei, eu não tinha me atentado no versículo 24, dizendo Paulo, não temas. Importa que seja apresentado a César. Por que Deus preservou a vida de todo mundo que estava com Paulo? Por que veio a tempestade? Para Paulo ministrar a fé e dizer, importa que o propósito seja cumprido. Importa que aquilo que Deus te chamou aconteça. E não se você vai ter um carro, vai ter uma moto, vai ter isso, pode ter. Pode ter. Mas o importante é que o propósito do Senhor se cumpra. Por isso que nós temos que ter esse foco. Deus tem uma tempestade, seja pelo motivo que for, seja pela minha desobediência, seja pela desobediência de quem está dirigindo o trem, às vezes é o marido, é o chefe, é outra pessoa que nós não temos como alcançar. Não importa, seja pelo motivo que for a tempestade, ela tem que nos gerar fé em Deus, no que Deus fala. Só que a fé só vai vir do propósito. E aí que nós estamos o tempo inteiro perguntando, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Se aposentar? Qual é o seu propósito? Criar meu filho e dar tudo para ele? Isso não é propósito de Deus. Qual é o seu propósito? Casar? Ótimo, e daí? O que isso vai impactar a igreja? O que isso vai mudar para o reino? O que isso vai salvar pessoas? Vocês entendem por que vem a tempestade? Para que Deus vai te abençoar? Deus me livra do mal. Deus cuida da minha família. Deus me abençoa. Deus me faz prosperar. Para quê? Para quê? Importa que o propósito se cumpra. Qual é o seu propósito? Isso tem que ser a sede do teu coração. Eu estou na tempestade, é horrível a tempestade, é horrível. É horrível quando vem um problema. Mas o que importa, o que é o foco? Eu estar na minha zona de conforto ou eu gerar fé em mim para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida? E aqui eu vou trazer, já para ir finalizando, testemunho bem rapidinho.
que quando a gente se vê perto da morte, né? Vocês sabem que eu já quase morri, por causa que eu tive síndrome HELP. E esses dias, vindo da fazenda, fui na fazenda e voltei sozinha, e tem um negócio, uma baixadinha, assim, uma pontezinha, que quando entra tem muita árvore e não dá para ver quem vem. E eu também sou distraída e também não ia olhar antes quem estava vindo. E aí, 20 segundos assim de entrar naquele lugar que só passa um carro, estava indo bem devagar, antes de entrar, desceu um caminhão carregado, não sei se tinha freio ou não, pela cara do motorista não estava muito boa, porque ele fez assim, e virou, e eu fechei os olhos e pensei, agora foi, que só passa um carro e caminhão não para, né? E ele estava descendo embalado. Deu tempo, então, por causa desses 20 segundos, de eu puxar antes de entrar e passar um carro, ele passou raspando. Aí eu fiquei mal, ai meu Deus, podia ter morrido, liguei para o Fernando, tu ia vir me juntar embaixo de um caminhão, meu Deus do céu, não consigo dirigir agora, eu estou mal. O que me veio? A mesma coisa que me veio quando eu quase morri, que eu estava lá para entrar na UTI. Eu não cumpri o meu propósito. O que eu vou apresentar para Deus? O que eu ia chegar diante de Deus e fazer? Vocês sabem que eu gosto de estudar muito, né? Eu não ia apresentar isso e falar, Deus, sou pós-graduada em gestão de pessoas, em políticas públicas, acabei o mestrado. Que legal, eu faço com excelência a minha profissão, mas para o reino. A mesma sensação, a mesma coisa. Eu pensei, eu não cumpri meu propósito. Eu ia chegar diante de Deus envergonhada. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso foco, por isso que muitas tempestades vêm. E outro testemunho é que Deus tem falado muito comigo alguns meses atrás sobre o lugar de mulher. Até hoje, ontem nós estávamos comentando como Deus me curou. Eu sempre tive muito inveja de homem, porque homem era melhor, pode andar sem camisa, porque podia sair, não ter horário. Um monte de trauma, assim, um monte de coisa que eu falava, por que eu nasci mulher? A gente só perde, né? E Deus foi moldando isso há muitos anos, muitos e muitos anos. Antes de eu me batizar, já tinha isso de cura no meu coração e tal, lugar de mulher, lugar de esposa, lugar de auxiliadora. E Deus tem me pedido muito sobre intercessão, que a gente se levante e que todas essas curas que vêm acontecendo no meu coração, passe para as mulheres que nós somos intercessoras. Por quê? Porque a gente quer falar, a gente quer convencer, a gente quer ser convencedora e não intercessora. E aí a justiça própria. Deus tem me falado muito disso, não faça a justiça própria. Muitas coisas que eu estou ali para falar para o Fernando e Deus me diz, você quer que ele concorde para você parar de incomodar ou que eu haja no coração dele? Deus me diz, você vai ferir a rocha, você não vai entrar na terra prometida. Teve um dia que ele falou, vamos conversar? Eu falei, não, Deus mandou não falar. E ele, não, mas fala, vamos conversar sobre isso. Mas falar? Não acredito que eu não posso falar. E Deus só me dizia, não fira a rocha, não fira a rocha. Sabem a passagem, né? Que ele disse, toque na rocha. E Moisés está lá, e vai lá e dá-lhe pau, né? E diz, por isso você não entrará na terra prometida. E Deus disse, se você falar, eu não vou fazer. E ele, fala, porque tu não fala comigo? Deus mandou eu ficar quieta. Gente, eu falei para uma amiga, eu disse, acho que eu preferia estar fazendo missão na África do que ter que ficar quieta. É muito difícil. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque às vezes não é uma grande coisa. Ai, não sou pregadora, não vou na praça, não tenho chamado. Às vezes é uma coisa simples, que Deus está pedindo, lança fora, obedeça dentro da sua casa. Sente com o seu filho, fale a palavra. Isso é mais importante que saber que nota ele tirou, sei lá, em matemática. E aí eu passei na frente da... Vocês sabem que tem um... Como é que fala bonito? Uma zoninha, prostíbulo. Prostíbulo é mais bonito, né? Tem um prostíbulo lá perto de casa. E sempre eu passo assim e fico muito tentada a cumprimentar, amar aquelas mulheres, né? E aí eu passei e comecei a orar, Senhor, ia ser tão legal se eu escutei a Viviane Martinello. E ela falando que ela tem um ministério lá numa casa lá de mulheres, e lá ela ia tomar café com as mulheres, amar as mulheres, e converteu muitas mulheres lá, e foi muito lindo. Eu falei, é isso, a zona está aqui do lado de casa, eu posso fazer isso. Eu falei, que lindo. Até um dia alguém me disse assim, eu passei e elas me cumprimentaram, eu não tive coragem. Eu falei, por que não faz isso comigo? Porque eu já ia puxar assunto, já ia abraçar, já ia amar realmente do meu coração. E eu pensei, já pensou se aqui vira uma igreja? Que legal, a gente vai indo, vai pregando, vai ministrando para elas, e aqui vira uma igreja. E eu comecei, Senhor,
dá direção, as meninas vão comigo, nós vamos fazer isso. E Deus disse, primeiro que eu pedi para você fazer na sua casa, fica quieta. E eu falei, não, pregar na zona é melhor. É muito mais legal. Tentando convencer Deus, pensa, Deus, fica quieta, tá, não vai gerar nada, mas agora eu vim aqui salvar a mulher. E Deus me disse isso, e eu fiquei brigando com Deus, eu falei, olha, eu tenho chamado, o senhor não sabe que eu tenho chamado. E aí estava num culto, eu não sei quem dos meninos falou, estava ministrando, e até eu mandei para minha amiga que está passando pela mesma coisa, assim, rede de mulheres, quem você escolhe para estar no barco com você é muito importante. Porque há mulheres que vão dizer, é verdade, ele é horrível, ai, larga disso, e há mulheres que vão dizer, vamos orar, é verdade, Deus vai nos dar a vitória, Deus pode transformar qualquer pessoa. E aí eu num culto, e Deus falou muito comigo, alguém colocou assim aqui, aquela passagem, por que dizem Senhor, Senhor e não me obedecem, não fazem o que eu digo? E Deus me disse, eu só mandei você calar a boca. Por que dizem Senhor, Senhor e não me obedecem? E há muita gente que quer coisas grandes, eu quero ser reconhecida profissionalmente, sei lá eu, quem não faz uma coisa simples que Deus pediu, né? E aí o que eu estou falando para vocês, eu não estou falando de missão e de propósito, quando fala de propósito, há pessoas que não vêm mais na igreja porque elas têm um chamado e elas não querem agora. Cara, às vezes seu chamado é limpar o banheiro e com alegria receber as pessoas na porta, não precisa ser uma coisa monstruosa, nem Deus nasceu na manjedoura. Não é para ser uma coisa grandiosa, é para ser simples, é para amar, é para servir. Só obedeça. E para vocês entenderem, essa coisa de amar a Deus, e já encerrando a importância de a gente lançar fora e das tempestades que a gente passa, quando eu tive o Emanuel, que faleceu, nasceu com 6 meses e faleceu, a gente sempre escolheu uma música para cada filho. E a música do Emanuel que eu tinha escolhido, acho que vocês sabem, me ajudem aí. Ó Santo Deus, fico maravilhado, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. E eu ia então, cantava para ele. E a gente foi na igreja, numa igreja que a gente congregava, e cantaram essa música. A primeira vez que eu fui, acho que deu 2 ou 3 semanas depois do parto, que ele tinha falecido. E na hora eu botei a mão na barriga, como eu sempre fazia, e, ó Santo Deus, e não tinha mais nada. E eu não tinha meu filho. E Deus me disse, eu continuo sendo maravilhoso? Você continua se alegrando em mim? E aquilo me deu uma dor muito grande de entender que eu precisava jogar fora coisas que doem. De dizer, eu escolho ficar mal, morrer e me agarrar nisso, ou eu escolho Deus e ter que jogar fora. Né? E jogar fora, que eu digo, não é esquecer, que a gente sempre está falando disso, né? Mas é não perder a minha vida, não perder a minha vida com Deus por causa disso. E um dos motivos que a gente está aqui é por isso. E aí o que eu queria falar para vocês, para encerrar no versículo 31, diz assim, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Ficar junto, o propósito da igreja. Ninguém é igreja sozinho. Tende bom ânimo. Fé. Quem tem fé, erga os outros. Quem não consegue, gruda naquele que tem fé. Quem já passou por tempestade e gerou fé, seja aquele que se levanta e diz, calma, vai passar. Vai passar. Toda tempestade passa. E você vai sair melhor. Você vai contar seu testemunho disso. E aí, a música que a gente escolheu para o Miguel é... Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quando você passa na tempestade e te gera fé, você consegue manifestar a glória de Deus. Você consegue, não precisa nem falar. Você manifesta a glória, porque as pessoas veem fé. Fé não é em mim, eu não consigo.
Fé não é porque eu dirijo bem que não vai acontecer nada. Fé não é porque eu sou ótimo, que eu estudo muito. Aí a gente teve um milagrinho onde todos vão ver. Onde a gente chama de milagrinho porque todo mundo vê. Que a gente tomou uma decisão de ter fé, mesmo talvez não podendo ter filho, mesmo na dor. E aí isso só acontece porque a gente decidiu ficar junto. Porque correu para o pastor, para a pastora, porque tem uma identidade, porque continuou esperando Jesus voltar, porque como igreja a gente entende que a gente vai junto se não estiver junto, e isso que ele falou, se vocês não ficarem juntos, quem descer vai morrer. Gente, isso é muito sério. Deus sabe do meu coração. Muitas pessoas desviadas têm me dito isso. Eu fico mal que Deus sabe do meu coração. Meu coração é orgulhoso, meu coração é mau, meu coração é preguiçoso, meu coração é acomodado. Deus sabe do meu coração, é por isso que eu preciso estar aqui. É por isso que eu preciso vir adorar, vir orar junto, é por isso que eu mando para os líderes, às vezes, orem por nós. Está vindo uma tempestade. É por isso que a gente ora um pelos outros. Mas isso só acontece se eu não penso em mim. Porque se um deles tivesse dito que se lasque esse navio, que se lasque, eu vou salvar a minha vida, eu sou prisioneiro, eu não vou morrer. Ele tinha pulado e tinha morrido, é isso que muita gente tem pensado. Não, junto não. Eu não gosto da música, não concordo com a visão, não concordo com não sei o quê. E junto eu não digo aqui, estou falando em qualquer igreja. Em qualquer igreja que você sinta que irmãos vão te levantar, que você vai levantar irmãos, que você vai servir para alguma coisa. Às vezes Deus se manda dar um abraço. Eu sempre fico falando do Todd White lá. Eu falei, Deus me manda orar pelas pessoas na rua, me manda dar um abraço, dar uma palavra. Eu não tenho vergonha, eu não tenho problema, eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas. E Deus tem me pedido completamente outra coisa, porque o meu propósito é outro. A gente não imita propósito. Eu não quero ser igual a Liliane, eu tenho o meu propósito. E se eu pular, eu vou morrer. Se eu não obedecer, eu vou morrer. E agora, finalizando mesmo, a diferença de Jonas e Paulo. Depois você lê em casa. Jonas, no versículo 4, fala que ele estava numa tempestade, e para que ninguém morresse perto, por isso que eu estou dizendo em que barco você está. Para que ninguém morresse ali, Jonas me diz, me lancem ao mar, senão vocês vão morrer. Porque ele estava desobediente. E aí ele preferiu morrer do que lá servir, salvar uma cidade, levar uma palavra, que Deus tivesse misericórdia. Ele preferiu morrer, sair do grupo, ele preferiu sair da igreja, ele preferiu desobedecer o chamado, porque o que iam pensar dele? Ele ia lá falar uma palavra e eles iam se arrepender e Deus ia fazer. O que vão pensar dele? Porque ele queria ficar na sombra, embaixo da árvore, lembram disso? Que ele fica mal, que ele diz, matou a árvore que estava fazendo sombra porque ele pensou nele. Porque o bom era ele, e isso tem acontecido. Pessoas ganham o emprego que queriam, ganham o filho que queriam, ganham o carro que queriam, ganham não sei o que precisava e morreu. Eu não preciso mais servir dos irmãos, eu já tenho aquilo que eu queria, já tenho a minha sombra. Isso é o que mais tem acontecido. Isso é Jonas. Jonas na tempestade. Eu prefiro morrer do que me moldar e servir ao grupo. Paulo no versículo 27, ele diz, nós vamos passar por uma tempestade, mas tem de bom ânimo, porque eu estou nesse barco e eu tenho um propósito em Deus e eu sou obediente, vocês não vão morrer. Quem você é, Jonas ou Paulo? Se continuassem com Paulo, todos viveriam. Se continuassem com Jonas, todos morreriam. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Deus. O deserto vem para nos amadurecer. Se permita passar pelo deserto. O deserto é não ter, eu não sei o que vai acontecer, eu estou desesperado, eu não vejo para frente. Mas a tempestade vem para nos ensinar a obedecer. Muita gente consegue passar pelo deserto, mas decide não obedecer mais. E aí precisa viver de tempestade em tempestade para poder se dobrar, para poder dobrar o joelho. Muitas pessoas que eu tenho intercedido, Deus tem me dito isso. Se resolver isso na vida dela, se o marido dela se converter, ela não ora mais. Se a pessoa tiver melhores condições financeiras, para de orar por isso. Se a pessoa tiver melhores condições financeiras, ela não vai mais na igreja. Quer ver uma coisa que a gente faz, tudo isso eu me coloco porque Deus mostrou em mim. O que a gente faz quando o carro estraga? Está com o carro, com a moto e precisa trabalhar?
chama um Uber, um táxi, liga para o amigo, a gente não faz isso? Vai a pé, se organiza. O que a gente faz quando o carro, a moto estraga para vir no culto? Estragou, não posso ir. A gente não dá um jeito. Vocês sabem que eu tenho de tempo em tempo muitas coisas, eu me sobrecarrego, né? Tenho das 7 às 8, das 8 às 9, assim, né? Uma vida meio corrida. E aí, eu estava lá com o mestrado e exausta. E aí tinha que escrever os negócios final lá. E dele café, e dele madrugada, e põe o neném para dormir, espera dormir, vai fazer, dei conta. Muitas vezes eu vim para a igreja, e aí a música, eu tinha notado aqui, olha no mesmo espírito. Eu vim para a igreja e aí estava cantando, porque dele, por ele, me ajudem. Para ele são todas as coisas. Eu nasci para te adorar. E Deus diz, é? É? Verdade? Só me resta te adorar. E Deus diz, é? Para o trabalho, você deu um jeito de fazer. Não orei. Passou a semana corrida, que era boa noite, Senhor, obrigada, amém. Ai, Deus, como tu é lindo, obrigada, eu tenho muita coisa para fazer, agora não dá. E Deus me disse, que adoração falsa é essa? Muitas vezes eu estou cantando aqui, eu choro, não é de emoção, é Deus me moendo. Porque eu falando que adoração falsa, eu falando que Deus é tudo para mim. Sendo que eu nem parei a orar, não busquei. Sendo que por qualquer coisa a gente não ora, eu não vou falar por vocês, não ora, não dá tempo, estou cansada, não falo da Bíblia para o meu filho, entendeu? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tinha muitos outros testemunhos, mas vou parar por aqui. E queria que a gente pudesse orar nesse sentido. Se você está entrando na tempestade, se você está na tempestade, eu quero dizer uma coisa, pode ir ficando em pé. Tenha de bom ânimo, ela vai passar.